Bem-vindo ao Martech Talks, o podcast da Liminal que lhe traz entrevistas aos líderes de negócio que estão na linha da frente da transformação digital de departamentos de marketing e vendas para que também o seu negócio possa crescer nesta nova era tecnológica. Enquanto especialista em Martech, a Liminal tem vindo a conseguir melhorar os resultados de marketing e vendas de várias empresas, assegurando as condições para o sucesso dos negócios na nova era digital. Com a Liminal, terá acesso a peritos que farão a análise, desenho e implementação de estratégias e operações de marketing e vendas. Tudo isto suportado por sistemas tecnológicos tais como CRM, automação e analítica de marketing. Crie o seu ecossistema digital de negócios com a Liminal. Olá e bem-vindos ao Martech Talks da Liminal. Em 2023, apenas 8% das empresas portuguesas usavam inteligência artificial, isto de acordo com dados do INE. Menos de 2 anos depois, hoje, em 2025, um novo estudo da AWS e da Strand Partners revela que 41% das empresas portuguesas já utilizam alguma forma de inteligência artificial e relatam impactos sobre o volume de negócios com crescimentos na ordem dos 30%. Apesar deste salto, de acordo com o mesmo estudo, poucas empresas portuguesas usam a tecnologia de forma transformadora, isto é, de acordo com este estudo e de acordo com as respostas das pessoas que foram inquiridas, poucas empresas portuguesas usam a tecnologia de forma transformadora ou a têm na sua estratégia global de negócio e, inclusivamente, para as áreas tecnológicas e de inteligência artificial. Junto a isto, há problemas relacionados com a falta de competências digitais dos colaboradores, dificuldade em contratar e reter esses profissionais, investimentos iniciais muito avultados em inteligência artificial, com grandes incertezas sobre o retorno desses mesmos investimentos. Para uma conversa sobre o papel da inteligência artificial na estratégia de negócio e no dia-a-dia de um CEO, temos connosco Manuel Dias. Bem-vindo, Manuel. Olá, tudo bem? É um prazer Fantástico. estar aqui. Muito obrigado, meu querido, e uma honra muito grande. O Manuel, para quem não conhece, é National Technology Officer na Microsoft Portugal, desde há muito tempo, onde tem como responsabilidade a definição estratégica ou da estratégia tecnológica para a Microsoft e de inovação. É também professor convidado na Nova, enfim, dá aulas de Data Science, Analytics, fundador da Associação Portuguesa de Data Science, da Associação Portuguesa de Business Intelligence e uma das vozes, provavelmente a voz mais relevante, arrisco eu aqui também com essa honra, a voz portuguesa mais relevante no que diz respeito a este tema de inteligência artificial. Manuel, perante estes números que acabo de partilhar e de acordo com o teu conhecimento de terreno, como é que avalias o comportamento das empresas portuguesas face a esta disrupção da inteligência artificial? Em concreto, o que é que te parece que as empresas estão a fazer bem? Quais os erros comuns que mais observas? Por aí fora. Eu acho que, bom, primeiro temos esta nova era de inteligência artificial generativa, é sempre bom dizer isso, que é uma nova era no sentido em que a inteligência artificial não é um tema novo, mas a inteligência artificial generativa, que foi muito impulsionada com o ChatGPT, veio abrir aqui um conjunto de novos cenários, novas soluções muito relevantes para todos nós, para a sociedade e para as empresas. Isto ocorreu no final de 2022 e 2023 foi um ano de muita experimentação. Primeiro a nível de todos nós, pessoal, e algumas empresas começaram a experimentar, começaram a fazer os primeiros protótipos. Portanto, eu diria que esse 2023 foi um ano onde a adoção foi bastante mais limitada, foi muito mais experimentação. 2024 nós já vimos uma consolidação, efetivamente, consolidação usar estas soluções, estes modelos linguísticos para fazer soluções mais avançadas. Eu depois posso dar alguns exemplos de projetos que fizemos em Portugal. E que, na verdade, nós vimos essa adoção já mais acelerada, já conseguíamos identificar, eu recordo-me durante 2024, muitas das empresas consultoras de sistemas de informação focarem-se na identificação dos use cases. E era muito fácil chegar a uma empresa e identificar 40 use cases para inteligência artificial generativa. O desafio era perceber quais eram os use cases de elevado valor e que tinham impacto no negócio. 2025 traz aqui uma parte nova, que foi a introdução do tema dos agentes, e não é por ser mais um hype dentro desta área, mas é porque vai abrir uma área nova que é a área da automação inteligente. Portanto, nós falámos durante muitos anos ao nível de BPM, ao nível de RPA, de Robotic Process Automation, mas eram processos muito automatizados com muito pouca inteligência. 2025 veio abrir essa nova área, eu acho que essa é uma área de futuro, e isso também traz uma nova área para as empresas rentabilizarem a adoção de inteligência artificial. E, portanto,
Começamos a ver hoje muitas empresas que não têm apenas um chatbot para fazer serviço ao cliente ou serviço ao cidadão, no caso do setor público, mas sim para automatizar processos. Vimos isto entrar em muitos call centers. Obviamente, a área criativa, a área mais de marketing, era uma área que já estava a ser desrompida antes, porque eu costumo dizer, e acredito piamente, que se calhar a área de criação de conteúdos, de design, de gestão de produto, são áreas altamente potenciadas, onde a criatividade é muito relevante e estas ferramentas podem ajudar bastante. E isso depois também nos permite, e voltando agora à tua pergunta, como é que a adoção está a ser, nós vimos diferentes segmentos do mercado a adotarem esta tecnologia. Quando falamos de grandes empresas, quando falamos da banca, quando falamos de energia, quando falamos de telecomunicações, obviamente estas empresas têm capacidade de investimento e têm recursos e talento qualificado e, portanto, já estão a usar isto há mais de um ano ou 2 anos. Em muitas delas começaram a fazer os primeiros projetos. Eu recordo-me do caso da EDP, recordo-me do caso do CTT, o caso da NOS, que são tudo empresas grandes que já usam inteligência artificial generativa. Olhamos também depois para um outro cenário, que é o cenário de setor público, onde o serviço ao cidadão 24 por 7, tirando partido do conhecimento que hoje em dia muitos dos organismos têm acumulado durante anos ou décadas. Portanto, vimos também aí projetos como o da AMA, projetos como o IRN, e depois esta área que eu acho que é muito relevante, que é a área das startups e das PMEs. As startups já nasceram aqui, e, portanto, a IA já faz parte do core business, já faz parte da estratégia de negócio, está embebido em tudo aquilo que hoje em dia podem fazer e podem tirar partido desta tecnologia. As PMEs, para mim, é um dos grandes desafios, é conseguir que esta tecnologia chegue às PMEs. Tal como quando se calhar falamos de um CRM, quando falamos de um website, quando falamos de um Excel na área financeira, nós precisamos de preparar 99% do nosso tecido empresarial ou mais para realmente tirar partido desta tecnologia. E eu penso que esse é um dos grandes desafios. Tu mencionaste outro que também me parece relevante para a adoção, que é o tema da capacitação. E mais uma vez, ela é diferente consoante os segmentos. Enquanto olhamos para as grandes empresas, obviamente têm recursos e talento qualificado. Quando olhamos para pequenas e médias empresas, é muito mais difícil aceder a esse talento e conseguir, no limite de ter uma PME, consiga ter um diretor de informática, um diretor de vendas, uma semana a fazer formação em Generative AI. E, portanto, a Microsoft aí, obviamente, tem um papel muito relevante na capacitação. Muito daquilo que estamos a trazer para o mercado não é apenas tecnologia, há uma enorme preocupação com a adoção. E, portanto, as competências, o apostar em competências em dirigentes, o apostar em competências nos professores, o trazer estas ferramentas para os alunos, o trazer isto para os gestores, é fundamental e temos vários programas a correr sobre isso, porque no final do dia o impacto no negócio depende da adoção e da correta utilização da tecnologia. E é um facto, esse estudo da AWS, nós temos vários estudos da IDC, por exemplo, onde olhamos efetivamente para um grande aumento da adoção em 2024, 2025. Nós, no caso do Copilot, passámos de 46% das empresas worldwide para 75% no ano, isto no final de 2024, e portanto vimos isso hoje em dia cada vez mais. Mas é um trabalho contínuo, porque na verdade depois existem estes segmentos onde nós precisamos de ir, por exemplo, segmentos mais conservadores ou menos tecnológicos. Esse é o desafio para conseguir digitalizar e tornar inteligente com esta tecnologia. E, eventualmente também aqueles que estão mais à mercê de haver disrupção de repente, não é? Claro. A falsa segurança. Sim, sem dúvida, sem Não é? dúvida. Eu costumo dizer que nós vivemos estas fases que tu agora descreveste, vivemos a fase do uau, ChatGPT, uau, escreve-se, enfim, quando a inteligência artificial já cá está há tanto tempo, sobretudo preditiva, mas ficou o mundo inteiro extraordinário, espantado com a generativa. Passámos do uau para o au, e agora vamos experimentar e coisas ad hoc, e cada um tem a sua licença e aprendam, vejam o que é que se faz. Para o now, au, uau, how e now. E agora, Não, como é que isto é de facto transformador? Como é que fazemos algo sistemático, estratégico e com retorno para os nossos negócios? e eu não tenho dúvidas que isto é mesmo transformador. É muito importante enfatizar essa mensagem, porque se pensarmos, e às vezes eu tenho conversas de café, pessoas que dizem, isto vai ser mais uma moda, Hum, não, e depois não vai pegar. Não, isto é realmente aquilo que nós chamamos uma tecnologia de General Purpose Technology. Tal como a eletricidade há quase 2 séculos disrompeu a forma como nós vivemos,
E não foi de um dia para o outro, tivemos que construir redes elétricas, subestações e criar novos equipamentos, era impensável que nós comunicássemos com outra pessoa do outro lado do mundo com um telemóvel, como fazemos hoje. Agora, se nós trazermos isto para a inteligência artificial generativa e pensarmos o que é que daqui por 2, 3, 5 anos isto afetou a área da educação, ou a área da saúde, ou a área de investigação, ou a área de comunicação e de marketing, porque hoje em dia o realismo do que é possível produzir com este tipo de tecnologia é simplesmente impressionante. E, portanto, são tecnologias de âmbito transversal que afetam toda a sociedade, não é apenas para fazer um chatbot ou para fazer perguntas e respostas. Eu acho que isso é muito importante. E a forma de realmente ir à partida é aprender a usá-las, saber quais são os riscos, quais são as oportunidades, quais são as potencialidades, porque é muito fácil ficar para trás. Não. Eu costumo dizer isto, é muito fácil com o ritmo de evolução, em que se calhar, eu dou sempre o exemplo da internet, que demorou 16 anos a atingir 100 milhões de utilizadores, o ChatGPT demorou 2 meses, o Facebook demorou 7 anos, portanto, e continua a evoluir neste ritmo exponencial, e portanto, para as organizações e para as empresas, uma mensagem-chave é um paradoxo muito interessante que diz que as organizações evoluem no ritmo logarítmico, a tecnologia evolui no ritmo exponencial e, portanto, o gap aumenta exponencialmente. E, portanto, há um Alerta. trabalho Ok. enorme nas empresas de capacitação de todos os seus colaboradores aos diferentes níveis. Não é só os colaboradores normais, é as lideranças, é saber qual é o potencial. E, portanto, acho que há um trabalho enorme que é super estimulante, ou seja, nós estamos numa economia da inteligência, temos na nova economia do AI, e, portanto, Uhum. esse é um ponto-chave. Uma questão em que a literacia e o conhecer esta nova realidade é fundamental. Tenho uma pergunta sobre isso, mas antes disso, em certa medida, há alguma justificação quando a sociedade e até os gestores nos dizem, bom, se calhar é mais um modismo, porque vimos tantos outros modismos, modismos ou tendências tecnológicas virem e desaparecerem, e na área onde nós atuamos, na Limel, sobretudo, próximos da área de marketing e de vendas, então a cada ano surge um novo guru com uma nova buzzword e com uma nova promessa de que esta abordagem é que vai fazer a diferença. Mas recordo-me, por exemplo, de que os últimos, sei lá, a última década, 2 décadas quase, a buzzword transformação digital era dominante. A pergunta que tenho é, ainda é relevante falarmos em transformação digital? Já estamos num outro paradigma? Como é que vês isto? Pá, eu acho que, se calhar para algumas áreas, para algumas empresas e organizações ainda faz sentido a transformação digital, porque é um caminho, não é só apenas uma transição, não é só passar a colocar tecnologia, é preciso transformar os processos. Mas acho que hoje em dia é muito mais interessante quase falar de uma transformação cognitiva Hum, das empresas, reimaginar os modelos de negócio hum, com base em IA desde o início. Acho que isso é. Obviamente que estamos a pensar à frente, estamos a olhar para a frente, estamos a olhar para a inovação, mas eu acho que cada vez mais temos que pensar como é que nós definimos modelos de negócios, definimos estratégias de negócios, novos modelos com base em inteligência artificial e, obviamente, com base em toda a informação e em todos os dados, que hoje em dia as organizações têm. Portanto, eu acho que o tema está um bocadinho ultrapassado. Efetivamente, nós continuamos ainda na cauda da Europa em muitos dos temas da transformação digital e das competências. E, por exemplo, o nível básico digital das PMEs somos dos piores da Europa. E, portanto, há um trabalho a fazer aí. Não é só transformação, é quase capacitação digital. Mas acho que para uma empresa que hoje entra no mercado, temos que pensar em novos modelos de negócio, numa transformação cognitiva. Sem dúvida alguma, acho que é um nome interessante, redesenhar processos, redesenhar produtos, novos modelos de negócio tirando partido da inteligência artificial generativa. Referiste a um ponto só para deixar uma nota que eu acho que é relevante, que é, obviamente, todos os anos surgem novas modas, novos hypes. Eu recordo-me e gosto sempre de contar esta história de há 3 anos atrás, em que a moda, e especialmente no marketing, falávamos muito do metaverse, hum, e o metaverse era o tema principal, e o que é facto é que quando apareceu a inteligência artificial generativa, em espaço de 6 meses, o metaverso passou para a nona prioridade de investimento nas empresas. E a inteligência artificial generativa com a cibersegurança estão no topo. E estão no topo já há 3 anos, quer dizer, que não é apenas um hype. Isto para dizer que há muitos hypes que vêm surgindo
mas na verdade o que nós queremos no final do dia é que isto traga valor e impacto para as empresas. Uhum. Quando vimos que a tecnologia continua a fazer isso continuadamente, como é o caso da inteligência artificial, e a evoluir e a ficar cada vez mais integrada nos processos de negócio, obviamente que essa continua a ser uma grande prioridade e, portanto, não é uma moda, é muito importante dizer isto aos gestores, não é uma moda, é algo que veio para ficar, é algo que vai evoluir muito. A quantidade de ferramentas, de copilotos, de coisas que hoje em dia são feitas com inteligência artificial, são muitas e vão ser muitas mais. E a parte que eu falei no início dos agentes é uma transformação que já está aí e que vai mudar mais uma vez a forma como nós trabalhamos. E, portanto, esse é um ponto relevante. Sem dúvida. Eu adoro este teu conceito de transformação cognitiva, o que eu costumo muitas vezes dizer, e gosto ainda mais do o que disseste antes disso, que é o tema e o centro de tudo isto nunca é o digital, inclusivamente o cognitivo, o tema é sempre transformação. Vivemos durante décadas com negócios que podiam permanecer com aquele modelo de negócio, aquela forma de criar, entregar e captar Sem valor dúvida, sem estável dúvida, durante décadas e gerações até. Isso sem acabou dúvida, desde há sem muito tempo dúvida. e agora ainda mais acelerado. E este conceito de transformação permanente, ciclo permanente de transformação da forma como ganhamos a vida, basicamente, agora com o apoio não apenas das tecnologias digitais, mas das tecnologias cognitivas, é brilhante, é brilhante. Eu costumo muitas vezes dizer isto. Vamos lá. Há um problema de literacia, de facto, nos gestores e nos profissionais das nossas empresas relativamente a este assunto de inteligência artificial. É fácil confundir inteligência artificial com machine learning, é fácil ficarmos deslumbrados com a Generative AI e esquecermos as oportunidades imensas que existem com a inteligência artificial analítica. É fácil ficarmos também encantados e queremos investir, enfim, eventualmente aquelas organizações um bocadinho mais sofisticadas, em modelos de deep learning, sem percebermos os problemas que podem vir daí a propósito da AI explicativa, ou neste caso, que não se consegue interpretar. Antes de avançarmos um bocadinho mais, fazer esta literacia, Manuel. Por favor, ajuda-nos a mergulhar nestes conceitos e A perceber. literacia é um tema que, confesso, me apaixona há muito tempo, ok? Não, eu sou professor convidado na Nova IMS e no técnico também, mas na verdade não é só na faculdade. A literacia é um tema muito mais transversal à nossa sociedade e sempre que há estas novas disrupções tecnológicas, eu comecei a a dar aulas na área analítica com o Power BI, quando o Power BI foi potenciado muito pelo Power BI, já fazia com o Excel, mas era uma das competências que eu costumo dizer que está na mochila de todos nós. Conseguir usar um Excel hoje em dia é impensável que um diretor financeiro, um diretor de recursos humanos, um gestor de conta, não ter mas isto é há 10 anos atrás. E eu acho que o desafio, e na Microsoft isso também é um dos pontos fundamentais em termos da estratégia, portanto alinhamos muito a minha preferência pessoal quase com a estratégia da Microsoft e tem sido um privilégio trabalhar muitas destas iniciativas, porque na verdade é preciso atuar a duas dimensões. É preciso atuar a uma dimensão muito técnica, de expertise, é onde nós, obviamente, temos que falar de machine learning, temos que falar de algoritmos preditivos, temos que falar de algoritmos determinísticos, probabilísticos, vem quase desde a análise toda de dados, à componente Big Data, que também foi um chavão que passou aí pelo meio, depois há a componente de Machine Learning e agora inteligência artificial e depois inteligência artificial generativa. E essa evolução, eu fiz essa evolução toda e muitas das universidades atualizaram muitos dos currículos para ir de encontro a essas disrupções tecnológicas. No caso da inteligência artificial generativa, o que eu vi foi efetivamente como foi tão rápido esta transição. Durante 2023 e 2024 havia muita falta de literacia. Falávamos de prompt engineering e toda a gente dizia, pá, prompt engineering é espetacular, mas era quase como o sexo dos adolescentes. Todos falavam, diziam que já tinham feito uma prompt, mas na verdade, se calhar, prompts à séria não tinham feito muitas para conseguir fazer isso. E portanto, eu na altura, eu recordo-me em 2024. Vai agora 2025. Não, 2023 criei a primeira cadeira de Generative AI na nova IMS, um desafio do professor Miguel Castro Neto, uma cadeira para as pós-graduações e, portanto, com muitas pessoas das empresas, e por isso é que eu vou buscar o tema da literacia nas empresas, com muitas pessoas das empresas, muitos estrangeiros, também é interessante ver que nós temos muitos estrangeiros a virem para cá,
E tem sido, já foi agora o segundo ano e tem sido um sucesso. Aliás, ganhei um prémio de inovação pedagógica Ah, pela forma prática, não é porque eu seja um excelente professor, ou porque. Não, é pela forma prática, pela forma como nós colocamos as ferramentas, várias ferramentas, não é só ferramentas da Microsoft, na mão dos alunos e lhes pedimos para, num semestre, criar uma empresa, façam um projeto, criem um novo produto e o que é possível fazer hoje em dia. Portanto, esse foi o primeiro e continua a ser, ainda agora vai arrancar já a terceira edição. Ao mesmo tempo, também percebi que precisávamos de coisas mais pequenas que um uhum, gestor que pudesse fazer em dois ou três dias, mas não é 2 horas, isto não se aprende em 2 horas. Dar uns conceitos básicos do que é machine learning, do que são algoritmos de regressão, de algoritmos de classificação, do que é processamento de linguagem, e depois fazer a transição para o Generative AI, quais são os use cases, porque muitas das pessoas nem sabiam quais eram os use cases. Sabiam fazer prompts de pergunta e resposta, mas há muito mais coisas. Quando se explicava um RAG, quando se explicava como é que aquilo entrava num call center, como é que se explicava como é que aquilo gerava código, são tudo cenários e depois também tive um desafio no técnico, criar um curso de especialização, no técnico mais, em Generative AI e agora com Agentic AI. E não quero fazer publicidade, mas o engraçado é que, mesmo com o meu tempo limitado, fiz aquilo aos sábados, são 3 sábados, e vai para a sexta edição. E o que é interessante? É que eu tive advogados, tive médicos especialistas, tive juristas, tive todo o tipo de perfis, apesar de ser uma formação, tive muitos engenheiros, e o técnico também é a minha casa, onde me formei, portanto, mas 50% eram engenheiros, os outros 50% eram todos os outros perfis, designers, jornalistas, tudo isso, pessoas à procura de um bocadinho mais de conhecimento para conseguir tirar partido desta tecnologia. É verdade, a cada trimestre que passa, eu dou só um curso por trimestre, não tenho mais tempo portanto, as vagas esgotam sempre. Eu gasto uma semana a atualizar os conteúdos e isto dá-me um pouco de noção, permite-me ficar atualizado, mas dá-me um pouco de noção do que é o ritmo de inovação. Eu lembro-me em 2023 era tudo muito à volta de texto e de prompt engineering, 2024 apareceram os modelos multimodais, o vídeo hoje em dia já é mais do que está aí, veio o vibe coding. Quer dizer, e isto são tudo termos técnicos, se calhar para quem não está a ouvir, muitos, se calhar estão a ouvir pela primeira vez ou não, mas são coisas que nós temos que nos habituar. Tal como também hoje em dia todos sabemos o que é uma fórmula de Excel, nós temos que nos habituar a usar estas coisas. E eu acho que esse é o desafio. É um desafio que hoje muitas das empresas estão a interessar. A Microsoft hoje faz estes cursos gratuitos em escala no mundo todo. Aliás, o nosso objetivo para Portugal até 2030 é conseguir chegar a 6 milhões de portugueses. Lançámos há 2 ou 3 meses atrás um programa na CMTV e no Now, no Falar Global, uma rúbrica só sobre dicas de inteligência artificial para chegar a outra faixa da sociedade que se calhar está no café e usa o telemóvel e pouco mais, e que nós queremos chegar, porque efetivamente isto vai ser necessário para todo. E portanto eu diria que esse é um ponto-chave, é o ponto que nos vai definir, é o ponto que vai nos dizer se ficamos para trás ou não no ritmo de inovação que está acelerado. Foi uma longa resposta, mas acho que o tema em si é um tema muito envolvente, que é muito importante para a sociedade, para a educação. A educação é outra área muito relevante onde isto vai ter um impacto ao nível da literacia, mas é transversal à sociedade toda e, portanto, programas de literacia para as empresas, programas de literacia para as PMEs, programas de literacia para o setor público, uma das iniciativas super relevante que eu liderei nos últimos 2 anos, em parceria com o INA, com o Instituto Nacional de Administração e com um consórcio de 6 universidades, foi precisamente criar uma AI Business School para dirigentes do setor público. uhum, E, portanto, cada faculdade dar um módulo e fazer isto financiado pelo PRR, não é qualquer modelo de negócio com a Microsoft. A Microsoft fornece muitos conteúdos, mas não estamos a falar sequer de conteúdos técnicos, estamos a falar de liderança, estamos a falar de ética, estamos a falar de estratégia dentro de uma empresa. E, portanto, a área é enorme e falta-nos efetivamente começar a pensar como é que colocamos isto no secundário, como é que preparamos as novas gerações que já usam isto, mais do que os professores, para usar de forma responsável, de forma ética, que lhes permita manter o sentido crítico e a criatividade. sim, sem Mas é um dúvida. tema, sem dúvida, muito, muito interessante. O que muitas vezes me dizem é, sim, Tiago, é importante esta literacia, até para sabermos falar com os data scientists ou com a malta da IT que vai fazer projetos de machine learning ou com generative AI em alguma parte do nosso negócio, e enfim, termos aqui uma linguagem minimamente comum. Eu digo, não, não é só por causa disso. O exercício que eu peço que façam é este. Recua 30 anos na tua vida profissional e de negócio e pensa o que era fazer negócios nos anos 90,
1995, Exatamente. e ouvir alguém falar sobre a internet. O que é, o que é que faz, como é que funciona? Quer dizer, todos hoje em dia percebemos a importância da fibra óptica, todos hoje em dia percebemos a importância do 5G, todos hoje em dia percebemos casos de uso que nasceram com a internet, como o e-mail e a partilha de informação. Nessa Claramente. altura, quem estava nessa altura, perceber isto era pouco. Tinha que perceber, para além disto e destes temas, a revolução que vinha por aí de O toda que é uma nova economia importante dependente do online. e o que é interessante, e isso está muito estudado, é que aquelas empresas que adotam primeiro essa Sim, tecnologia, porque sim, depois temos muitos que só à última, só quando percebem que estão a perder vantagens competitivas, é que adotam esta tecnologia. O que nós vimos cada vez mais é que as empresas que se destacam e se destacam cada vez mais são aquelas que começam a experimentar e a utilizar esta tecnologia logo assim que ela surge. Não quer dizer que eu tenha aqui logo um produto no mercado, mas começar a explorar, perceber o que é que eu posso inovar. uhum, Eu diria que se calhar um dos grandes fatores destas tecnologias é a capacidade de inovação. Se sim, nós pensarmos no cenário, quando estavas a falar, lembrei-me do home banking. Era impensável há 30 anos atrás pensar que hoje íamos a qualquer sítio sem dinheiro e ter tudo digital. E, portanto, mudou a forma de como a economia financeira funciona à escala global, mas que impacta a vida de todos nós. Portanto, imaginemos o que é o acesso ao conhecimento, à inteligência, à automação inteligente daqui a 10 ou 15 anos. Como é tal e que isto qual, tal na e nossa qual. sociedade? Uma das recomendações que eu costumo partilhar é esta: não comecem com as tecnologias, comecem com os problemas de negócio. E aí Claro. está, novamente, modelo de negócio, onde é que podemos inovar, onde é que estamos a ter problemas na nossa relação com os clientes, por exemplo, descubram esses Sem casos dúvida. de uso e Sem depois dúvida. vão à procura das tecnologias. Na parte das tecnologias, um bom roadmap para entrar nesta literacia e perceber como fazer uma estratégia para a AI ou para as tecnologias de marketing, no mínimo, numa empresa, é separar esta realidade Analytical AI e Generative AI e perceber bem o que é que o meu negócio necessita Claro. de competências técnicas, humanas e de dados, por exemplo, fazer um prompt para um chat GPT online com determinadas informações da nossa empresa não é nada recomendável. Então, desde o fine-tuning ao data masking, ao grounding, red teaming, todos Há esses muita coisa. conceitos na Generative AI, na Analytical AI, enfim, cultura de data-driven, o que é isto, qualidade dos dados. E tu falaste aí em várias áreas que eu acho que nós muitas das vezes questionamos como é que a AI vai afetar o mercado de trabalho. Nós começamos a ouvir, obviamente, a função do prompt engineer, mas quando olhamos para a quantidade de novas atividades que são necessárias dentro de um pipeline de uma organização, desde o red teaming, ao prompt engineering, fine tuning, data quality, data governance, a componente toda de privacidade de dados que é fundamental. Quer dizer, há um conjunto novo de áreas nesta solução tecnológica. Se calhar o Machine Learning Engineer foi o que baixou mais, porque os modelos estão pré-treinados, mas eu posso fazer fine-tuning e, na verdade, treinar muitos destes modelos. Portanto, há um conjunto de oportunidades novas e nós temos que preparar esta nova geração nas universidades para que, quando entrem no mercado de trabalho, possam agarrar estes novos desafios, que são super estimulantes. É muito importante dizer isso. Apesar de nós pensarmos que os modelos estão pré-treinados e que eu agora só vou usar, não há muita coisa de tecnologia, de engenharia à volta que necessita de ser feita. Sim, E sem dúvida alguma que isso vai trazer novas oportunidades. sim, sem dúvida. Um, Parece-me que a grande oportunidade para as empresas, na verdade, a propósito da inteligência artificial, claro, está não na otimização de recursos, isto é, nós vemos os decisores a entrar com uma agenda de, ok, vamos reduzir desperdício, reduzir custos, tempo gasto a fazer isto, aquilo ou outro, reduzir necessidade de recrutamento e às vezes até, enfim, fazer downsizings. Mas esta ótica de otimização de recursos parece-me que não é, pode ser a mais imediata a curto prazo, mas não é a que representa a maior oportunidade para as empresas. Isto é na diferenciação dos modelos de negócio, em particular na melhoria da experiência do cliente, que para mim reside a grande oportunidade. Isto é, na capacidade de inovarmos nesse modelo de negócio, de criarmos relações mais empáticas, mais humanizadas, mais próximas. Como é que uma empresa deve utilizar a inteligência artificial na gestão do ciclo de vida e da experiência do cliente, Manuel? Como automatizar, transformar as grandes fases da jornada Eu vejo, vai depender um bocadinho das empresas, mas se estivermos a falar de uma grande empresa ou de uma empresa média já com alguma dimensão, eu gosto muito daquela ideia de quase ter um centro de excelência da AI.
Uhum. em que, na verdade, nós vimos, em termos de organização das empresas, vimos organizações em que cada unidade de negócio tem o seu especialista. Isto era muito comum quando falávamos de Excel e de dados, em que eu tinha um especialista de Excel na área financeira, um especialista no marketing, um especialista nas vendas, e, portanto, havia uma estrutura muito descentralizada, muito ad hoc, com muita coisa repetida, com competências diferentes, com diferentes plataformas. Portanto, eh, completamente não otimizado em várias perspectivas. Depois passámos a ver, e hoje em dia vimos a maior parte das empresas com um IT centralizado, onde esse IT aglomera ou agrega muitas competências que depois são comuns às várias áreas de negócio, mas serve como uma área de suporte. Ou seja, tem as áreas de negócio a definir os modelos de negócio, as estratégias de negócio, e depois o IT é a estrutura que está ali para implementar, para contratar, para coordenar, para monitorizar. Aqui eu acho mais interessante é colocar como uma área de negócio esta centro de excelência, ou o que lhe quiser chamar, dentro de uma organização e que ela por si tem um P&L e tem objetivos de negócio. Ela por si pode dizer, eu acho que agora é muito mais relevante para o negócio lançar este novo produto com inteligência artificial do que ir fazer contratação com inteligência artificial para a área de recursos humanos. E, portanto, tem um lugar na comissão executiva, tem uma capacidade de decisão e de priorização de iniciativas estratégicas de negócio, obviamente que é centralizada, pode ter pessoas nas várias áreas ou fazer interface com as várias áreas, mas dá-lhe um nível, dá-lhe uma equiparação a uma área de negócio. E, portanto, eu acho, e obviamente, depois como é que esta área está estruturada lá dentro? Não é apenas uma área tecnológica, esse é um ponto-chave. Eu vou precisar também de ter estratégia, vou precisar de ter pessoas que conheçam o negócio e que tenham uma noção de modelos, processos, inovação, e depois, obviamente, uma componente tecnológica super forte, isso sem dúvida alguma. Mas eu diria que o modelo passa muito por ter esta área quase ao nível de uma área de negócio, não uma área de suporte, uma área estratégica, uma área que tem peso no board, uma área que define quais são as estratégias de negócio mais importantes e não recebe apenas um backlog de projetos para a organização e que vai organizar mediante os recursos. Eu Uhum. acho que esse é o ponto-chave para as organizações. E, obviamente, depois, ao nível, tu falaste de uma parte que também é muito relevante, que é, ok, operacionalmente, como é que isto se traz? Bom, operacionalmente, o primeiro ponto é perceber quais são os use cases que são necessários. Uhum. E esses use cases, eu costumo brincar a dizer que é possível identificar centenas de use cases muito engraçados, muito inovadores, mas não é esse o objetivo. O objetivo é ter quase uma matriz de critérios de avaliação, de perceber qual é o impacto para o negócio, qual é o esforço associado, Ok. qual é o fator de inovação, qual é o fator de diferenciação no mercado. Até posso ser muito inovador, mas também há outros muito inovadores portanto, eu não vou diferenciar. Qual é o timing? Ter quase uma ideia de horizontes no curto prazo, onde eu se calhar posso pôr coisas, como tu disseste, processos otimizados, automação inteligente, mas depois posso pôr coisas num segundo horizonte, no médio termo e no longo termo e começar a trabalhar em paralelo com equipas diferentes nestes três horizontes. E, portanto, eu acho que é muito por aí. Use cases, preparar as equipas, trabalhar em três horizontes e ter critérios muito objetivos de como avaliar e definir o que é que nós vamos fazer. E com participação no board. Eu acho que esse o Chief AI Officer, ou Terminado. eu brincava que era quase o Chief GPT Officer, é relevante, porque cada vez mais a IA está integrada dentro do negócio das organizações. Terminante. Aquela velha frase: todas as empresas hoje em dia são empresas de software, agora de É, AI. inteligência artificial, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. No centro da gestão, das relações com os clientes estão, sistemas como CRM, automação de marketing e vendas, enfim, de resto, na Liminal a nossa missão é exatamente esta, de implementar e otimizar este tipo de sistemas, independentemente da marca de software que seja. E o objetivo é fazer isto, fazer crescer os negócios, claro. Como é que vês a inteligência artificial, a transformar estes softwares que são absolutamente centrais, são mais do que plataformas operacionais? É muito importante que qualquer empresa perceba isto. Estamos a falar de plataformas centrais para a estratégia e desenvolvimento do negócio e da relação com os clientes, claro. Como é que vês a inteligência artificial a transformar estes sistemas e o que é que podemos esperar que venham a acontecer nos próximos 2, 5 anos no nosso CRM, Dynamics, por exemplo? Eu vejo claramente, e não sou especialista em marketing, mas vejo claramente duas grandes linhas de evolução. Uma primeira muito focada na experiência do cliente, e aí já vamos falar um bocadinho, e depois uma muito focada na automação,
com os agentes. A experiência do cliente, e eu acho que elas complementam-se e vão em paralelo em muitas das coisas. Eu, se calhar, estou a automatizar com inteligência muitos dos processos, mas ao mesmo tempo também estou a melhorar a experiência do cliente. Mas acho que a experiência do cliente é talvez das coisas mais relevantes e com o maior impacto. Visível, obviamente, que a automação está do lado da empresa, a experiência está exposta e, portanto, acho que o que esta tecnologia vai trazer ao nível da experiência do cliente, em que eu consigo ter modelos generativos que personalizam as interações em tempo real, tiram partido destes novos modelos multimodais. Já não é apenas uma mensagem, já não é apenas voz, é o vídeo, é o gestor de cliente com que eu falo normalmente, mas está 24/7 e é um humano digital. Mas isto muda radicalmente a forma como eu tenho a interação com os clientes, para melhor, ok? Há um risco aqui, efetivamente, e é muito importante para as empresas que estão a fazer estes processos, que é o risco da desumanização da Uhum. experiência. Eu recordo-me quando fizemos o primeiro projeto com a Agência de Modernização Administrativa, foi o primeiro em Portugal e dos primeiros na Europa onde nós colocámos um avatar, mas não um avatar normal, um avatar em tempo real que sincronizava os lábios com aquilo que estava a dizer e que usava como conhecimento a base de conhecimento do chatbot. E, portanto, o tema da inclusão, o tema de escolher a língua que eu vou usar, o tema de não ter que escrever, uma inclusão e poder simplesmente falar, o tema da mobilidade e poder ter isso acessível, que eu mostrei no Copilot, estou no chat GPT, acho que isso vai mudar bastante. O ter a personalização em tempo real e, por outro lado, e cá está, ligando à automação, o ter acesso a dados em tempo real e não ter que ficar à espera de receber um e-mail para fazer este processo ou para registar ou para atualizar aquele campo, acho que vai ser uma nova jornada co-criada com a inteligência artificial. Não é apenas com os especialistas de marketing, mas vai ser co-criada desde a lead generation, demand generation, até tudo o que tem a ver com pipeline, o pós-venda. Portanto, acho que esta jornada toda Uhum. ela vai ser redesenhada e vai ser co-criada com a inteligência artificial. Portanto, este é o tema que eu acho que é muito relevante, que é a experiência do cliente. Há um ponto aqui também que eu acho que é muito relevante, que é quando falamos da personalização, não é só personalizar por grupos, é Uhum. individualizar. Acho que o tema melhor é a individualização. É para aquela pessoa com aquelas características, com aquele comportamento, com aquele histórico, com aquelas preferências, naquele dia em particular, o que é que eu lhe posso oferecer, o que é que eu lhe posso sugerir de mais relevante. E, portanto, acho que esse é um tema importante. Do lado da automação, eu acho que aqui é muito relevante para as empresas que acumularam durante 10 anos em que falámos da tal transformação digital e, portanto, tu guardaste tudo o que fossem interações com clientes, call centers, pegar nesta informação, e muitas das empresas estão a fazer isso. Eu acho que o caso dos call centers, que é uma das partes do CRM, não é toda, mas é uma parte, vai ser totalmente transformada, tirando partido de Uhum. toda esta informação. E, portanto, eu acho que aí é um ponto relevante, também tem a ver com a experiência, mas tem a ver muito com a capacidade que estes modelos têm de serem multimodais e terem uma interação cada vez mais sofisticada. Mas depois há a parte da automação inteligente. E isto porquê? Porque, na verdade, hoje em dia, quando eu num CRM recebo uma queixa de um cliente ou envio tenho uma resposta, tipicamente há um passo que tem que ser humano. Eu tenho que ter um humano no loop para conseguir fazer uma análise semântica do contexto que vem ali. E o que vai acontecer é que, em muitos destes casos, eu vou ter modelos linguísticos dentro do processo, altamente treinados, super objetivos, porque é para aquele processo, não é uma questão de conhecimento geral, é uma questão de avaliação, de análise semântica daquele contexto em específico, com um tempo de resposta 24/7, com capacidades multimodais, multilinguísticas, personalizados, e portanto eu acho que essa parte, eu dou sempre um exemplo, é público. Eu lembro-me quando falámos de machine learning na Microsoft há 6 7 anos atrás. Tipicamente, aquilo que nós fazíamos nas áreas de vendas, na Microsoft e nas organizações, é que tu tens diretores comerciais que têm um forecast de vendas Sim. mensal, trimestral, anual. Isso passou a ser feito com machine learning na altura. E o que é engraçado é quando tu olhavas para uma empresa, uma multinacional à escala mundial, com milhares, milhões de clientes, os modelos tinham acesso a todo o tipo de variáveis, digamos assim, explicativas, que tu Uhum. poderias pôr no modelo. E o que acontece hoje, portanto, isso permitiu que o forecast passasse a ser feito com machine learning Uhum. e com uma precisão melhor que o humano, em média. Não quer dizer que eu não tivesse, podia ter um diretor comercial que até era muito bom, mas se calhar tinha pessoas que eram mais otimistas, outras mais pessimistas.
Se nós transpormos isto para hoje ao nível da inteligência artificial generativa, que consegue analisar semanticamente muitos destes conteúdos dentro destes processos, não é um processo só de forecast, é um processo de qualificação, é um processo de criar uma proposta comercial, é um processo de segmentar e personalizar aquele cliente em particular, é um processo de fazer uma campanha altamente personalizada. Quer dizer, o que é possível fazer hoje em dia, tirando partido desta tecnologia, é enorme. Não é apenas otimização. Claro que a otimização é um ponto importante, sem dúvida alguma. A otimização, e vai acontecer, como aconteceu em todas as disrupções tecnológicas, porque a tecnologia vai nos permitir fazer coisas que até lá a tecnologia não fazia, portanto, no limite, as pessoas que estavam a fazer aquelas atividades dentro de um processo vão ser substituídas. Agora, é pensar no que é que eu realmente posso fazer diferente. Eu acho que estas duas linhas. Depois há uma terceira que eu acho que é muito importante, que se calhar está relacionado com as duas, que tem muito a ver com criatividade e que entra na experiência, mas acho que é mais do que a experiência do utilizador. É pensar nesta interação com o cliente de novas formas. O que é que eu posso fazer hoje em dia para estar em contato com o cliente, para conseguir fidelizar o cliente, para conseguir captar mais leads, mas tirando partido da criatividade. Ainda ontem havia na televisão os avatares com mais de 1 milhão de seguidores, feitos com inteligência artificial. Quer dizer, o que é que eu posso fazer mais, não é? Imagina ter um especialista que mais do que um gestor comercial é um advisor, Uhum. conhece o meu caso, fala comigo, conhece todo o histórico, conhece casos, quer dizer, acho que essa criatividade, e vai depender muito de quem está nestas áreas, e eu costumo dizer que as pessoas que estão na área do marketing e de produto são das mais criativas e que mais tiram partido hoje em dia destas ferramentas, porque efetivamente eu sou muito mau a desenho e consigo fazer um desenho médio hoje em dia no chat GPT, criar uma imagem se lhe der uma boa prompt. Mas um designer, um fotógrafo, um pintor consegue levar aquilo à exaustão do detalhe, ok? E portanto, se nós passarmos isto para dentro das áreas de negócio, o potencial, e de fazer isto com escala é enorme, sem dúvida alguma. Nestas áreas de tecnologias de gestão da relação com o cliente, os CRM, e também agora os CDP, que já, o Dynamics Customer Insights é uma excelente representação. Aquilo que tenho visto ao longo destes anos todos a trabalhar este tipo de tecnologias é uma evolução do setor que agora tentamos fazer também nos nossos clientes, que é de CRMs e plataformas passivas, são clientes de burocracia e de inputs de dados manuais ou de data points que surgem de várias fontes, para uma plataforma que, para além de ser este centro nevrálgico de informação do cliente, é também não apenas passiva, mas ativa, no sentido em que conseguimos ter as plataformas de CRM, os CDPs e as plataformas de automação contribuir todas para revelar à marca, ao agente de vendas ou ao marketeer o que é que o cliente do lado de lá está a fazer, por exemplo, no mínimo isto, nos canais digitais da marca, coisa que de outra maneira seriam comportamentos incógnitos, não é? Quer dizer, quanto tempo é que uma pessoa passou a ver uma proposta, a ver uma determinada página no meu site e a junção destes comportamentos permite que as empresas atuem de forma proativa. Não é? Atualmente é exatamente isso que estavas a dizer. Passamos do CRM passivo, proativo e agora para o proativo. Com Sem dúvida, eu aí, e há uma parte muito relevante que nós na Microsoft estamos a transformar, obviamente todos já ouviram falar do copiloto, mas mais do que o copiloto dentro do Microsoft 365 para Information Workers, no fundo para trabalhar com informação, PowerPoints, Words, Teams, é começar a ter experiências personalizadas, ter o copiloto do vendedor, ter o copiloto do marketeer, ter o copiloto do financeiro. E o que vai acontecer é que este copiloto não é um chat que eu tenho ali ao lado. Uhum, É uhum. quase um assistente proativo, como tu dizes. É o assistente proativo que me diz: olha, há aqui três potenciais leads que tu deverias apresentar uma proposta, ou tu já não falas com este cliente há 3 meses, ele referiu isto e isto, tem estas preferências, porque é que não fazes isto? E portanto, ter aqui quase um concierge digital proativo e que se calhar atualmente até me pode sugerir e depois eu clico e aprovo e ele vai fazer, mas com este tema dos agentes, e nós começamos a ter estes copilotos, é muito fácil definir o que é um agente. O agente distingue-se no chatbot porque tem capacidade de atuação. E, tem mais coisas, tem o conceito de ferramentas, mas acima de tudo
tem esta capacidade de atuar, de tomar decisões e atuar, enquanto que um chatbot como o ChatGPT ou como o Copilot ou o Gemini é uma pergunta-resposta, é gestão de conhecimento. Agora, quando eu passo a ter estes agentes com capacidade de atuar embebidos em processos de negócios específicos, por exemplo, lead generation, demand generation, pipeline management, o que for, com use cases bem definidos, eles vão conseguir automatizar e proativamente fazer muitas destas coisas e comunicar com outros agentes, porque na verdade não precisa de ser um único agente, nós vamos ter estruturas multi-agentes especializados em cada uma destas coisas. E é isso que nós estamos a fazer hoje em dia no Dynamics, é ter essa ferramenta multi-agentes, em que eu, no limite, até os posso criar e customizar, mas que vão automatizar com inteligência muitos destes processos e vão trabalhar e vão nos ajudar. E eu dou uma nota, por acaso não dei na literacia, que é muito relevante e que eu gosto sempre de enfatizar, que é, isto veio de um estudo que a Microsoft faz anualmente, que é um estudo do futuro do trabalho, e este ano nós falamos muito da Frontier Forum, a empresa fronteira. O que é que nós queremos ser? Uma empresa que é AI first. E uma das coisas, uma das principais conclusões é esta evolução em que nós primeiro trabalhamos humanos, depois trabalhamos humanos mais copiloto, depois trabalhamos humano mais agente, supervisionário, e depois vamos ter equipas mistas de agentes e de humanos. E o que é relevante quando chegamos a esta terceira fase de equipas mistas, em que nós vamos ter agentes a trabalhar para nós vamos ter que ser gestores. E isso implica não competências tecnológicas, mas competências de gestão. O que muda muito o paradigma, porque hoje em dia um gestor tem que saber delegar, tem que saber priorizar, tem que saber coordenar, tem que saber dizer, olha, agora não fazes tu isto e eu vou dar a esta pessoa que tem mais competências. Isto vai acontecer com os agentes. Quando nós tivermos 4, 5 agentes, a minha inbox de e-mail não vai ser com e-mails, vai ser com tarefas Sim. e com inputs que eu tenho que dar para determinadas tarefas. Isso vai exigir muitos de nós adquirirmos competências na área de gestão de trabalho, na gestão de projeto, na gestão de equipas, não é de projeto, é mais gestão de equipas, em que parte dessas equipas são híbridas. Eu tenho pessoas e tenho agentes a fazer aí. E eu acho que isso vai-se notar overall no mercado, mas depois em plataformas muito específicas como o CRM, em que os workflows estão muito mais otimizados, mas vão efetivamente ser feitos de forma híbrida. E de resto é uma realidade atual, presente. Pode Sim, não sim, estar isto ainda não é totalmente futuro. terminada. Não é futuro. Não é futuro. Isto já está a acontecer. Sim, Obviamente está aqui um ritmo de adoção, mas isto já está a acontecer. Não é algo que nós estejamos a falar. Isto hoje foi em dia bom, nós foi bom. vamos e podemos implementar estas funcionalidades. Recordo-me de há dias, inclusivamente, ter visto, creio que, uma notícia sobre a própria Microsoft e o impacto que o Copilot está a ter, ou já teve, nas vendas da Microsoft, se bem me recordo, a rondar o 9% de acréscimo. Quer dizer, o Copilot da Microsoft a apoiar as vossas equipas, precisamente nisto tudo que estás a ver. E estamos a falar na área de vendas, porque se estivermos a falar só na parte criativa, ou na parte de recursos humanos, ou na parte de gestão da equipa, muitas dessas tarefas hoje em dia são, o conhecimento que está por trás dessas tarefas está embebido nestes agentes que podem ser mais um membro da equipa a fazer esse tipo de trabalho. Sim. Usaste um termo importantíssimo e que cada vez vimos mais. Quando falamos em CEOs a pensar estratégia da AI, um, a algures vai surgir uma declaração, um plano estratégico de a minha marca AI First. E é muito interessante isso, eu acho louvável. Vejo um perigo de miopia e enviesamento nesta visão do AI First, que de resto é assim muito notório quando lemos as declarações de alguns CEOs, de empresas públicas a falar sobre isto. Isto é, pode existir uma certa distorção que parece afastar o elemento humano, no que acabaste de dizer, também já respondeste um bocadinho à pergunta que vou fazer, mas esta lógica de agora somos uma empresa AI first pode levar-nos a um enviesamento que já tivemos no passado. É a tecnologia o centro de tudo, ou qualquer outro fenómeno no centro de tudo, o que vamos fazer daqui para a frente. E esta distorção é que, para mim, parece muito mais saudável e sustentável para um negócio termos uma visão human first, AI forward, do Exato. AI first apenas, isto é, considerarmos os colaboradores, os clientes, a comunidade, isso continuará a ser o centro da evolução dos negócios e da sociedade e da economia. Sim, sem dúvida. Eu acho que mesmo ao nível estratégico, a inteligência artificial pode ajudar muito um CEO. Eu costumo brincar, mas vejo isso a acontecer hoje em dia. Eu podia estar numa reunião de board onde eu tenho 10 administradores e ao lado tenho um agente de AI
que sabe todos os indicadores da empresa, todos os KPIs, que sabe tudo o que a concorrência está a fazer porque é público, que se lembra das últimas 30 reuniões dos últimos 5 anos, das decisões que foram tomadas e pode ser um membro valioso para contribuir para a estratégia. Mas eu acho que a estratégia, hum, não é muito humana. Eu acho que é como tu dizes, é um AI, um Human First AI Forward. É. Nós agora trazemos esse conceito do Frontier Firm, ou seja, como é que eu posso, dentro da minha empresa, ser uma empresa que explora ao máximo para cada processo de negócio, para novos produtos, como é que eu embebo a inteligência artificial lá, mas não é com o objetivo de ser uma. Aliás, uma das coisas engraçadas que eu vi durante muito tempo é que a OpenAI também define os estágios das empresas e o primeiro estágio era chatbots, o segundo estágio era, já nem me recordo, acho que era RAGs, o terceiro estágio era agentes, o quarto estágio era research feito por IA e o quinto estágio eram organizações totalmente geridas por IA. Uhum, Eu uhum, acho que estamos muito longe disso. uhum. Agora, eu acho que as lideranças e os CEOs têm que saber usar estas ferramentas. Exemplo típico que eu dou nas minhas formações, eu quando faço uma prompt, que estou a definir estratégia, quero uma estratégia de negócio com uma prompt, aquilo que eu normalmente faço é, olha, quero que tu me dês 3 vetores estratégicos para a criação deste novo produto e quero que para cada um deles me dês uma perspectiva e uma contra-perspectiva com argumentos e com números para que justifiquem porque é que eu devo fazer, com números que justifiquem porque é que eu não devo fazer, com argumentos e contra-argumentos, quero uma análise crítica positiva, ou seja, conseguir ter, eu no final tenho que ter muito sentido crítico, mas conseguir ter várias perspectivas. É quase como um CEO a ouvir vários membros de uma administração para tomar uma decisão. Uhum. Ok? E eu acho que ele pode ser muito apoiado por aí. Acho que o CEO tem depois a capacidade de perceber como é que encaixa no DNA, nos valores da empresa, digamos Uhum. assim. Uhum. Mas sem dúvida alguma eu vejo o AI forward, vejo o Human First. Eu falei um pouco nisso no risco, efetivamente, Sim. de, quando tu estás a defender desumanizar algumas destas coisas, eu acho que isso é um ponto importante. Acho que se calhar estes novos modelos multimodais, não falámos ainda da robótica, dos humanoides, muitas destas coisas vão no sentido de humanizar a tecnologia, sendo tecnologia, mas estar próxima eu mostro sempre nas minhas apresentações o robô da Pixar, que foi apresentado na conferência da NVIDIA, que é um cão Uhum. a movimentar-se, não sei se tu já viste, se calhar já vistes, e que expressa sentimentos só na forma como se movimenta. Sim. Obviamente que ele não tem os sentimentos como um humano tem, mas são simulados, mas a forma como eles são apresentados para quem vê, dá uma percepção muito real, humaniza muito a forma como ele se move. E acho que isso vai ser um ponto importante. Não é só nos robôs, mas nas próprias empresas. Não é por nada que nós damos nomes aos chatbots, ok? Na verdade, nós queremos humanizar e trazer aquilo próximo do que é uma relação humana. E, portanto, acho que isso vai ser um desafio. Uhum. Acho que não podemos criar nisso que tu dizes, o ter uma miopia que, mais do que o AI first, é um AI forward, é perceber como é Uhum. que eu consigo tirar partido em todos os meus processos mais operacionais e mais estratégicos com inteligência artificial, como é que eu consigo inovar. Uhum. Mas não perder essa componente humana, o sentido crítico, o julgamento crítico e, em muitos casos, a criatividade. Sim, Ok? sim, sim, sem dúvida. Ouvi-te já dizer que a criatividade é a nova produtividade, ou é a nova forma de É, produtividade, não é? Parece, exatamente. parece-me até quase um paradoxo. Bem, estas máquinas são tão criativas ou criam tanta coisa, como é que nos vamos diferenciar da máquina pela criatividade? É porque, na verdade, com estes novos modelos multimodais, na geração de música, na geração de imagem, na geração de vídeo, na geração de código, efetivamente, se calhar até há uns tempos atrás, nós até podíamos, não, eu costumo sempre dizer isto, podíamos saber calcular uma raiz quadrada, eu já não sei calculá-la, e passámos a usar uma ferramenta, mas sabemos, conseguimos resolver problemas muito mais complexos hoje com uma calculadora científica. E, portanto, somos muito mais produtivos com esta tecnologia. O que esta nova tecnologia nos veio trazer é que vai ao mundo da criatividade, vai à parte da produtividade, da criatividade, onde provavelmente só um pintor, um artista conseguia fazer coisas excepcionais. Não vou dizer normais, coisas excepcionais. E hoje, efetivamente, para a pessoa média, pedir ao ChatGPT para fazer um poema com esta ou aquela mensagem ou para gerar uma música e com uma prompt mais detalhada, consegue fazer uma coisa que se calhar está anos-luz do que era impensável fazer sem tecnologia. Portanto, e é importante dizer isso, é que as pessoas que dominam a tecnologia já estão nesse nível. E por isso é que eu digo que a Sim, criatividade é a nova produtividade, porque elas já são,
com estas ferramentas super produtivas, permitem ser muito mais criativas, e muito mais eficientes a criar coisas. Eu acho que esse é um ponto importante para as empresas. Acho que a nova geração hoje, quando entra numa empresa, e voltando àquele conceito que também acho que é importante passar aqui, que é a mochila de competências, a mochila de ferramentas. Se há 10 anos atrás estávamos a falar do Excel, hoje em dia estamos a falar do ChatGPT, estamos a falar do Copilot, estamos a falar do Gemini, estamos a falar do Perplexity, estamos a falar. Bom, N ferramentas, não são 5, se calhar são 50, mas que se permitem, se eu as conhecer e se as souber utilizar, permitem-me que eu faça uma diferença brutal dentro da minha empresa a fazer uma determinada tarefa. E é isso que é importante, é apetrechar a mochila de todos nós para conseguirmos tirar partido e tirar o maior potencial desta tecnologia. No marketing, a equivalência será a agência de marketing, a agência full services de uma só Ex- pessoa, Sim, com a exatamente. salvaguarda de que, certo, há este potencial todo de produtividade numa só pessoa a partir destas ferramentas, mas quanto mais sofisticado se torna, ou intrincado se torna esta teia de tools, tanto mais importante são os rudimentos do marketing, da gestão de negócio, de pensar estratégia, de pensar criticamente, que o profissional deve ter. Caso contrário, na verdade, estamos a falar de AI e de modelos matemáticos que os resultados tendem sempre para a média ou para a mediana. Portanto, Exatamente. para nos diferenciarmos, os rudimentos, se calhar do Kotler no marketing, do Drucker na gestão, devemos voltar a esses mesmos rudimentos para conseguir esse Essa é uma êxito analogia que eu excepcional. acho muito interessante, Tiago, que é, e eu às vezes penso um bocadinho que isto é quase. Nós estamos a trabalhar na meta-informação, ou seja, eu Ah, hoje em dia tenho ferramentas que me conseguem fazer muito bem um texto e a redigir uma proposta, dar uma ideia para uma campanha de marketing, o que me obriga a pensar muito mais nos conceitos, naquilo que eu realmente quero. E, portanto, o pensar um bocadinho atrás, não pensar numa perspectiva só operacional, porque o operacional eu faço em 3 minutos, mas pensar efetivamente quase na meta-informação, nos meta-objetivos que eu quero isto. E é aí que o humano pode fazer ainda a diferença. uhum, uhum. E onde a criatividade e o pensamento é muito relevante. Não é tanto a execução, porque depois, se calhar, eu passo isso a um modelo deste e consigo ter um resultado espetacular, mas o pensar primeiro como é que eu orquestro, qual é os pontos-chave, o que é a mensagem-chave, que me obriga a pensar e não passar logo diretamente para a tecnologia. E eu acho que se nós conseguimos ter essas duas coisas, o resultado é excepcional, sem Sim, dúvida alguma. sem dúvida. Nós estamos mesmo, mesmo, mesmo perto do fim. Há ainda um tema onde gostava de ouvir a tua opinião, Manuel. Já falaste tanto sobre a realidade que vivemos de evolução dos copilots, e dos assistentes para os agentes. Na verdade, Claude Computer Use, ChatGPT Operator, ChatGPT Agent, muito, muito Agent. recente, o Humanos, tudo aplicações de AI generativa que agora também atuam em nosso nome e é uma camada de evolução extraordinária face aos RPAs que já conhecíamos. Sim, exatamente. Usam o browser e o PC por nós, marcam férias, tiram notas de reuniões que temos com clientes e colocam-nas diretamente no CRM e ajudam-nos a fazer o follow-ups, quase sem termos que fazer nada. Por outro lado, a questão do vibe coding, o Rapid, Lovable, agora com o Microsoft GitHub Spark também anunciado Spark. recentemente, o Claude Artifacts também anunciado com alguma há pouco tempo. Enfim, na prática transformam qualquer pessoa, o termo é o citizen developer, não é? Qualquer pessoa num Um programador. engenheiro de software ou um criador de Sem soluções. dúvida, sem Ah, dúvida. isto é uma revolução para o empreendedorismo, para a inovação. Como é que vês esta realidade do ponto de vista de quem está neste momento a projetar ou a nova iteração do seu modelo de negócio ou o seu novo software? Enfim, estamos já no fim do modelo de negócio do software as a service, por exemplo, e das apps, tal como o Satya Nadella dizia que há uns meses. Sim, eu acho que é o que nós temos visto nos últimos 2 anos é que, na verdade, muitas destas tecnológicas começaram a comer modelos de negócio e produtos que foram feitos à volta, ok? O caso do ChatGPT. No ChatGPT, primeiro não tinha código, não gerava código, e, portanto era feito dentro do GitHub Copilot. Logo desde, aliás, o GitHub Copilot
foi lançado em 2021. Foi dos primeiros modelos, dos primeiros copilotos, muito antes de tudo o resto, treinado com o source code que estava no GitHub. E o que temos visto continuamente é que a Anthropic, a Microsoft, a Google, a OpenAI metem cada vez mais funcionalidades dentro do que começou por ser um chatbot. Um, Obviamente que todas elas lançaram APIs e, portanto, as APIs permitem que qualquer empresa crie os seus modelos de negócio e produtos, não é? Mas se hoje em dia criar, por exemplo, um agente para fazer investigação, na verdade isso acabou de ser lançado dentro do Copilot e é espetacular. Ou também já tem o Deep Reasoning dentro do ChatGPT. E, portanto, eu acho que as empresas devem focar em modelos de negócio inovadores, se Hum, calhar tirando partido da tecnologia, mas não indiretamente só à tecnologia, porque se calhar correm um risco maior de algumas dessas coisas serem absorvidas, porque faz sentido, quer dizer, se eu tenho um modelo que é ótimo a gerar código, o que é que me custa ter uma parte específica ou um agente para gerar código, não é? Ahm, o exemplo do Spark é interessante, mas não é o único. Nesta altura, o GitHub Copilot pode usar Gemini, pode usar Claude, pode usar os modelos quase todos, tal como o Cursor. Se eu vou criar uma ideia de base, quer dizer, ou um agente para fazer vibe coding, quando eu já tenho estas grandes plataformas que usam modelos específicos para isso. hum, Portanto, acho que é preciso ter bastante cuidado ao nível da inovação, ao nível da inovação. Eu vejo muita gente a dizer, eu agora vou criar, e entramos num tema, um LLM yeah, espanhol, ou iraniano, ou português, não é? Ok, onde é que está a diferenciação que está aí? Eu sei que existe diferenciação, que se calhar é uma questão até de identidade cultural, temos que ter dados, mas não é esse modelo que vai resolver melhores problemas matemáticos, ou fazer investigação, ou falar sobre história global do mundo. Portanto, é preciso escolher quase um oceano azul, num oceano vermelho, onde não haja nada e eu tenho alguma estabilidade e algum tipo de garantia que aquela área não vai ser simplesmente agarrada e colocada dentro das grandes techs tecnológicas. hum, Mas acho que há muitas oportunidades para isso. Dito isto, há muitas oportunidades para isto. Nós hoje em dia temos o caso, por exemplo, o exemplo básico que fizemos em Portugal, da AMA, que é um chatbot que eu gosto muito de chamar o copiloto do cidadão. Muita daquela informação até não é pública, e, portanto, o ChatGPT não sabe daquela informação. E, portanto, eu posso ir a soluções de negócio que tiram partido de informação privada, que é uma coisa que eu sei que nunca vai estar dentro do ChatGPT porque é informação privada. Ou dentro de um processo privado, que eu sei que não é se é um processo meu de gestão de reclamações, se calhar aquilo eu faço de uma determinada forma nos meus temas, não vai estar no ChatGPT. Portanto, eu posso inovar bastante aí. E é de alguma forma ser bastante criterioso no que é que eu vou fazer em termos de inovação, ahm, e qual é a sustentabilidade dessa inovação. Eu acho que esses dois vetores são muito importantes, que é o fator de inovação, e obviamente há coisas. Isto não quer dizer que se eu não for criar um modelo super importante, que não possa ser muito relevante. Claro que sim. E pode ser, e até pode ser comprado por uma destas empresas e ser colocado lá. Agora, eu acho que em larga escala, nós vimos isso nestes últimos 3 anos, algumas destas coisas depois são absorvidas dentro destas grandes soluções, não é? hum, Mas isto faz parte de inovação. Isto faz parte de inovação. Também é verdade, quando eu estou a falar de uma startup, o ritmo e a agilidade de inovação e a capacidade de escolha agora de estar aqui e agora de estar ali é muito maior. Eu recordo-me quando veio o primeiro agente, como é que ele chamava? Não era? Humanos, não é? Quando o Humanos apareceu, foi super relevante, depois percebemos que aquilo por trás tinha um LLM já conhecido, salvo erro era no Anthropic, o Claude. Mas era super, desrompeu. Hoje em dia, aquilo já está dentro do Operator, já está dentro do ChatGPT Agent, o Copilot Studio também já permite fazer aquilo, quer dizer, já há uma série de. Mas foi super relevante na altura, não é? Desrompeu, e eu não tenho dúvidas que para a empresa, que era a Mónica, foi muito relevante aquilo. E vão continuar a inovar. Portanto, quando eu estou realmente no mercado de inovação, eu posso fazer essas disrupções, depois são acompanhadas, mas posso continuar a desromper. Mas é preciso ter um modelo de negócio, não yeah. é só uma questão de inovação. É preciso perceber como é que eu vou rentabilizar, produtizar, comercializar muita dessa inovação. E isso também é um desafio hoje em dia. Sim, a execução depois da ideia e do E a, primeiro e a pontapé de saída é o que faz a concorrência, diferença. não é? Porque, na verdade, estes modelos hoje estão acessíveis a todos, portanto, depende muito de quais são os use cases de negócio que eu depois vou montar em cima disto. E hoje existem N empresas
na área de design, na área de edição de vídeo, na área de marketing, que tiram partido desta plataforma base e continuam a ser altamente inovadoras e têm modelos de negócio super interessantes. E não estão a fazer os LLMs, portanto, elas concentram-se é no negócio e não em fazer um LLM. Eu acho que essa é que é a grande, é perceber onde é que eu realmente posso ser muito bom e muito diferenciador. E, obviamente, depois rentabilizar e produtizar isso. E aí está, as novas fronteiras também estão já aí, dos agentes para a Physical AI, da Physical AI para a AGI ou até mesmo a Super Intelligence. E há uma corrida às armas dos principais laboratórios para chegar a esta AGI, pelo menos, o mais rapidamente possível. E as perspectivas divergem daqueles que dizem, bom, está já aqui nos próximos anos, chegaremos, são meses, e muitas outras correntes que dizem, bom, estaremos ainda bastante longe. Muito rapidamente, porque o nosso tempo também já terminou. Manuel, como é que vês estas próximas realidades? Physical AI e AI? Há dois temas. Primeiro, no AGI, que eu acho que é. Eu aí gosto muito de citar o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, onde ele numa entrevista disse, e eu subscrevo totalmente, não está muito preocupado se é AGI, se é Super AGI. O que ele está Hum, preocupado é quais são os problemas do hum, mundo, hum, do planeta que nós conseguimos resolver. Se conseguimos resolver o problema do cancro, se conseguimos resolver o problema da fome em África. Com a AGI, a Super AGI, o importante é que a tecnologia esteja nesse nível para fazer isso. Portanto, é muito mais do que é que nós vamos conseguir fazer, do outcome, do que estarmos preocupados se existe um threshold em que já é AGI, que eu acho difícil, ok? Com tudo aquilo que nós conhecemos. hum, Mas, dito isto, a evolução que está a ocorrer, porque toda a informação, a forma como estes modelos são treinados, a forma como eles hoje conseguem simular a cadeia de pensamento que nós temos, os desenvolvimentos no último ano são impressionantes em muitas das áreas. Nós hoje andamos para a área da saúde e está a ser totalmente disrompida, porque na verdade um algoritmo destes vê 1 milhão de casos, enquanto se calhar um médico na sua vida útil profissional vê 1.000 ou 100.000 ou 10.000 casos. Portanto, há aí uma parte bastante relevante. Dito isto, eu acho que nós ainda não estamos lá e vai ser difícil. Agora, se calhar, vamos é ter múltiplas small AGIs que vão colaborar entre elas. E isso aliás, isso já está a acontecer. hum, hum, É bom também dizer para as pessoas, como falamos de AGI, na verdade, muitos destes algoritmos já ultrapassam os humanos em muitas das capacidades. E, portanto, também não há dúvida sobre isso. Agora, o que eu acho que falta quando nós olhamos para o sentido físico, para ter modelos físicos da realidade, para cumprir com as leis da física, isso é outro desafio ainda mais à frente. E é aí que entra o Physical AI. Eu acho que aquilo que está a ser feito hoje em dia que é não ter apenas estes modelos de software linguísticos com uma extrema capacidade, com uma inteligência avançada, mas perceber como é que isto interage com o mundo real, com o mundo físico. E, portanto, os wearables, os robôs, os humanoides são um excelente exemplo e a parte do humanoide está a ser altamente desenvolvida no mercado asiático. Vai chegar cá, sem dúvida alguma, mas aquilo que nós estamos a ver efetivamente hoje em dia é impressionante o que muitas das empresas estão a fazer. Um, e com este tema da humanização, acho que esse tema da humanização é muito relevante. Acho que ainda há um grande caminho para fazer, mas vai ser feita. A inovação que vai ser feita nessa parte é muito relevante. Dito isto, e eu vi uma conferência da NVIDIA que me pareceu muito relevante, com uma arquitetura que eles têm que é muito semelhante. Nós hoje temos uma arquitetura que é o RAG, em que eu tenho um modelo linguístico em cima de uma base de conhecimento. E, portanto, é como se eu tivesse aqui alguém que usa todo este conhecimento e pensa sobre este conhecimento e responde. E, portanto, eu, na prática, estou a restringir o conhecimento que ele usa para responder. Agora, imagina eu ter um grande modelo linguístico mundial em que eu estou a restringir com tudo o que são as leis da física. E é isso que a NVIDIA também está a fazer, é trabalhar quase ter aqui o LLM e ter o robô, o LLM entenda-se todo o modelo treinado para estar dentro do humanoide, mas mais do que ele saber responder e conseguir treiná-lo para levar um objeto de um sítio para o outro, é ele agir de acordo, restringido às leis da física. E quando nós chegamos aí, quer dizer, vamos chegar a um novo nível de robôs humanoides em que sabem que para levar daqui para ali, têm que, não é só treinar, é eles próprios interagirem e atuarem de acordo com as leis da física. Eu acho que isso é um desenvolvimento muito interessante que está a ser feito. Muitos destes robôs hoje em dia são treinados em ambientes virtuais, não são treinados em ambientes reais, são muito treinados, carros autónomos, robôs,
em ambientes virtuais e só depois é que vão para o mundo real. Mas são treinados através de milhões de iterações. Agora imagina, além das iterações, em vez de eu estar aqui com quase como para treinar um algoritmo de computer vision em que eu preciso de milhões de imagens, eu usar regras, usar leis, usar funções. Eu acho que isso pode ser muito interessante, ver o que é que vai acontecer nesta área. Nós vimos muito a ser feito com os drones hoje em dia, por causa da guerra, infelizmente, não é? Mas o que vai acontecer com os robôs humanoides é simplesmente impressionante, porque quando eu conseguir aliar estes dois mundos, o mundo da inteligência com o mundo da física, isto vai ser impressionante o que é que vamos conseguir ter. A palavra revolução, se calhar, é pouco para descrever. É uma disrupção, é uma disrupção. Vamos ter uma disrupção, tal como tivemos com os carros há uns É, séculos atrás. é. Acho que aqui vai ser impressionante o que vai acontecer. Tempos entusiasmantes. Manuel, uma honra enorme. Muito, muito, muito obrigado pelo teu Eu é tempo. que agradeço o convite, Tiago. Foi um E- prazer. Parabéns pelo podcast, que acho que é muito relevante nos tempos que correm, pela profundidade que levas no tema. Não são discussões de 5 minutos, eu adoro conversar, portanto, foi um prazer esta conversa. E mais uma vez, obrigado e parabéns pela iniciativa. Sou teu fã. Muito obrigado, meu querido. Mais uma vez, Obrigado. uma honra. Sigam o Manuel, sigam a Microsoft. Impacto extraordinário no nosso país e no nosso tecido económico. Vale a pena continuarmos a meditar e a trabalhar sobre estes temas. Muito obrigado, Manuel. Obrigado. E aqui está, esta foi a oitava edição das Martech Talks da Liminal. A Liminal é a primeira empresa portuguesa especialista em consultoria estratégica e operações Martech. Temos conseguido elevar a performance de marketing e vendas de várias marcas através de estratégias de marketing e de tecnologias como CRM, automação, business intelligence e inteligência artificial. Nestas Martech Talks vamos continuar a trazer-lhe entrevistas com quem está na linha da frente da transformação digital e cognitiva de departamentos de marketing e vendas, para que também o seu negócio possa crescer nesta nova era tecnológica. Obrigado.